Olá, eu quero agradecer, né, a você que é inscrito no canal, você que não se inscreva. E hoje estou aqui para me falar sobre um pouquinho sobre o livro de Abacuque. As perguntas, né, que nós vamos tentar resolver o que gerou, né, a escrita desse livro? Qual é a mensagem desse livro? É interessante que o livro de Abacuque não se sabe ao certo a sua autoria. Alguns estudiosos afirmam que foi o próprio Abacuque que escreveu ali por volta de 625 a 605, quando o Império Babilônico ele ascende como potência. E é interessante que o livro começa dizendo, né, mensagem, essa é a mensagem de Deus por meio de uma visão a Abacuque. E Abacuque começa lamentando e clamando a Deus, perguntando o seguinte: Deus, por que que o Senhor me faz ver tanta maldade? Por que estou cercado de tanta injustiça? Nós sabemos que muitas vezes esse é o dilema, né, daquele que serve a Deus. Às vezes a gente busca ao Senhor, a gente quer uma melhoria para nossa família, né, vida financeira, vida espiritual. A gente só vê morte e destruição, 1000 caindo ao nosso lado e 10.000 caindo à nossa direita. E por quê? Né? E aí Abacuque, como era um homem temente a Deus, ele clama ao Senhor e fala: Senhor, até quando eu vou clamar a ti pedindo ajuda e tu não me atenderás? Né? Dá a entender aqui que o profeta ele se sente meio que abandonado, ele clama e não tem resposta. E é interessante que às vezes na nossa caminhada nós nos sentimos assim. Esse foi o mesmo sentimento que os discípulos tiveram quando Jesus estava no barco e falaram: Mestre, o Senhor não se importa que a gente vá perecer? Mas eu quero dizer, meu querido, que se você está se sentindo abandonado, né, quem sabe tem clamado e não tem visto, Deus ele tem visto o seu clamor. Deus ele tem visto com certeza a sua oração. Nenhuma palavra cai por terra, porque Deus é um Deus que cuida de todos nós, né? O texto fala assim: até quando eu vou clamar e tu não me atenderás? Até quando eu gritarei violência e tu não me salvarás, né? Então, muitas vezes é isso que nós vemos, violência. Nós muitas vezes estamos rodeados, né, de adversidades, de lutas, de problemas, né? E ele diz no verso 3: por que me fazes ver tanta maldade? Estou cercado de destruição e violência, há brigas e lutas por toda parte, por isso ninguém obedece à lei e a justiça nunca vence. Os maus levam vantagem sobre os bons e a justiça é torcida. Então, esse é um cenário que lembra muito o que nós estamos vivendo atualmente, né? Em que nós temos visto traficantes serem soltos, pessoas que por pouco, né, estão sendo julgadas e condenadas por assim uma suspeita, entendeu? E nós sabemos que pelo Código Penal brasileiro, né, uma intenção ela não é crime. O crime ele só ocorre quando a pessoa foi ali e já colocou em prática aquele intento, ela já externalizou, né? Então nós temos visto juízes se venderem, a justiça ser torcida, né? A lei ser rasgada, mas eu quero dizer que Gálatas 6:7 vai dizer: de Deus não se zomba, aquilo que o homem plantar escolherá. Então, meu querido, embora nós estejamos vendo injustiças, mortes, perseguições ao nosso redor, o que nós temos que fazer é buscar a Deus. O que nós temos que fazer é tornar o mundo ao nosso redor melhor. Porque Deus, ele vai dizer lá no Salmo 103, se eu não me engano, verso 8 a 9, né, que Deus é misericordioso e compassivo, longânimo e assaz benigno. Ele
Ele não nos trata conforme a nossa estrutura, porque ele sabe que nós somos pó, ou seja, ele espera, né, que a gente se arrependa. Ele usa pessoas, ele usa profetas, ele fala na palavra, ele fala através da natureza, até que a pessoa ela se arrependa, entendeu? E quando Deus vê que não tem mais jeito, ele permite que o inimigo toque, entendeu? Então, Abacuque está falando aqui que ele estava cercado de injustiça, de morte, né, de destruição, de violências, estava cercado de coisas em que ele não concordava, ele pede ajuda para Deus, né? E aí, lá no verso 5, o verso 5 vai dizer: o Senhor diz ao seu povo: olhem as nações em volta de vocês e fiquem admirados e assustados. Ou seja, Deus mostra para Abacuque que ele estaria realizando naqueles dias uma obra que, se alguém perguntasse, eles não entenderiam e não creriam. Deus estava suscitando o coração de uma nação ruim, uma nação cruel, que eram os babilônios, eram os caldeus. E o primeiro capítulo vai dizer que seus cavalos eram rápidos, eram tão rápidos como um leopardo. Os seus guerreiros eram valentes e riam de reis, entendeu? Era um povo que vivia de pilhar, que vivia de conquistar outros territórios e terrenos, e marchavam. O texto vai dizer que marchavam pelo mundo inteiro sem nenhum temor. Então, nós vemos aqui que Deus, ele é um Deus que tem controle não só sobre a nossa vida pessoalmente, mas ele tem controle sobre as nações. Às vezes nós ficamos preocupados com o que está acontecendo na Ucrânia, na Rússia, Caxemira, na Índia, né? Por que ocorre tanta injustiça, estão ocorrendo tantos homicídios, entendeu? Mas eu quero dizer que Deus, ele tem o controle sobre todas as coisas. Nós sabemos que esse sistema, ele é governado pelo príncipe deste mundo, né? Mas aqueles que estão debaixo da cobertura de Cristo, eles não estão debaixo do poder do príncipe desse mundo, mas sobre o poder do segundo Adão. Ou seja, eu quero dizer para você que se você tem medo de macumba, de maldição, né, você tem razão se você estiver no pecado e no mundo. Mas a palavra do Senhor nos fala que nenhuma condenação há para aquele que está em Cristo Jesus. Ou seja, aquele que crê no seu coração que Jesus é o Filho de Deus, que ele veio a essa terra, e com a sua boca ele o confessa como seu único Senhor e Salvador, conforme Romanos capítulo 10, verso 9 e 10, né? Esse será salvo, nenhuma maldição é sobre ele, porque as coisas velhas se passaram, eis que tudo se faz novo. Então, se você quiser proteção, aceite a Jesus como seu único Senhor e Salvador da sua vida, entregue a sua vida, entregue o seu caminho a ele, né? Mas se você não quiser entregar, saiba que o pecado, ele tem consequências. O salário do pecado é a morte. O texto vai dizer que o Senhor disse ao seu povo: olhem as nações em volta de vocês, né? Ele vai dizer no verso 6: estou atiçando os babilônios, aquele povo cruel e violento, sempre pronto a marchar pelo mundo inteiro a fim de conquistar as terras dos outros. Eles espalham o medo e o terror e fazem valer as suas próprias ordens e leis. E o texto vai dizer mais à frente que o seu Deus era a força do seu braço, era a sua máquina de guerra, né? E de fato, nós vemos ali que no ano 605, depois de Deus usar vários profetas, né? Usar Amós, usar Oséias, usar vários outros profetas ali, né? E o povo não se arrepender, não se dobrar, o que acontece é que Deus permite sim que os caldeus venham e no ano 605 leve os sábios, leve todos os cabeças ali do povo de Judá. No ano 586 voltou, levou o povo para... Não, 592 levou o povo para a beira do rio Quebar, ali junto com Ezequiel, que ficou profetizando ali entre o povo, fora do palácio. Em 592 e 586, finalmente ele leva os utensílios, né, ali do templo para a Babilônia. E nós vemos que o povo por 70 anos sofre na mão de um povo muito cruel. Era uma nação que abria a barriga de grávidas, né, que assassinava
idosos, que despedaçava a cabeça de crianças na pedra, e Deus permite que o povo passe, né, por esse martírio justamente por causa do seu pecado. Então eu quero dizer para você que Deus é um Deus de graça, Deus é um Deus de misericórdia. Ele espera que nós nos arrependamos, né? Mas caso a gente não se arrependa, há consequências, né? Então que nós venhamos nos arrepender dos nossos pecados, porque 1 João capítulo 1, verso 8 e 9 vai dizer: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, meu querido, eu quero dizer que Deus tem misericórdia para você, Deus tem salvação, Deus tem renovo, Deus tem bênção, mas para isso você precisa abrir o seu coração e deixar que Jesus opere. Então, obrigado por ter assistido esse vídeo até o final. Se você não é inscrito, se inscreva. Nós temos as nossas informações aqui sobre a nossa igreja, nosso trabalho na descrição, né? E que você busque, aonde você estiver, a presença do Senhor, uma igreja evangélica que pregue a palavra, né? Se você está afastado, volte para os caminhos do Senhor, porque o que Deus tem para você é bênção e não maldição. Um grande abraço